e vem conferir a crítica do filme Wicked for Good, ou Wicked capítulo 2. E chegou nos cinemas o filme chamado Wicked for Good, ou Wicked capítulo 2, como ficou o título aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Wicked é baseado num livro que depois se tornou uma peça da Broadway, uma peça musical da Broadway que se tornou a peça musical mais assistida e uma das mais influentes da história da Broadway. Depois, no ano passado, ele ganhou a parte 1, mas acharam que seria muita história para contar no primeiro filme. Então, resolveram dividir essa história em duas partes, que se encerra agora em 2025 nos cinemas. Bom, eu tinha muita expectativa por esse filme, porque eu não sou uma pessoa que leu o livro original ou assistiu a peça da Broadway. Então, a partir daí, toda a minha influência envolvendo esse universo de Wicked foi o que eu assisti no cinema. E o meu saldo é muito positivo. Se você voltar no ano passado e ver a crítica que eu fiz desse filme, você vai ver a quantidade de elogios que eu fiz pra ele. Mas quando chega nessa continuação, eu acho que ela é uma boa continuação, é um filme que me agradou e me divertiu como musical. Mas quando eu penso além disso, ele é um filme que tem muitos problemas que me incomodam. Ele é um filme que, na verdade, ele tinha muitos problemas para resolver. E mesmo que o filme tenha 2 horas e 15, eu acho que tem muitos elementos que tiveram que ser acelerados durante o filme para poder caber durante essas 2 horas e 15. Então, isso acaba fazendo com que algumas coisas não sejam tão bem trabalhadas como eu acho que poderiam ser aqui. A primeira pedra no sapato que eu acho que eles tinham aqui seria envolvendo o Mágico de Oz. Afinal das contas, mesmo que essa seja uma releitura do que foi o universo do Mágico de Oz, agora contando a visão das bruxas, mostrando principalmente a Glinda e a Elphaba para poder contar essa história, você não pode sair do que foi o material original. E aqui parece que todo momento, nessa segunda parte, eles vão tentando encontrar um caminho para poder não sair o máximo do original possível. E isso acaba se tornando um problema, porque aqui você vai ter a origem do leão que não tem coragem, do robô, do homem de lata que não tem coração e do espantalho que não tem cérebro. Esses 3 elementos, e a Dorothy também e o Totó, tem que ser bem colocados ao longo do filme para você que está vendo o filme entender que passa nesse universo. Essas ligações nem sempre ficam tão interessantes como poderiam ser. Tem algumas revelações que deveriam ser incríveis no filme, mas que ficam bem fáceis de ser descobertas quando o longa vai se desenvolvendo, de quem é o Homem de Lata ou de quem é o Espantalho, por exemplo. Isso não é um problema. O meu problema com isso é como isso é um dos elementos de tantos que esse filme tinha que trabalhar. E se eu dividir esse filme em 3 partes, em 3 das principais discussões que ele tinha que fazer, eu diria que uma não me agradou tanto como eu gostaria, a outra funciona bem para um musical e a terceira eu acho que é um grande desperdício. O primeiro seria, como eu falei, do Mágico de Oz. Tem muitas coisas que eu acho que, como eu falei, que eles vão tentando colocar, vão tentando amarrar para poder fazer com que o filme funcione bem e não desrespeite o material original. Como eu falei, nem tudo que eles fazem aqui fica bem feito e algumas das descobertas acabam ficando um pouco corridas. Nem todas ficam ruins, acho que nenhuma realmente fica ruim em tela, mas algumas coisas me incomodam. Inclusive, se você sair do Wicked e for ver o Mágico de Oz, que você vai ter uma outra visão agora, você vai ver que gera algumas incoerências e algumas coisas que incomodam. Mas esse dos 3 pontos é o que eu considero mediano. Eu acho que pelo que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer, eu acho que eles entregaram algo satisfatório. Tem coisas que me incomodam, tem coisas que eu acho que poderiam ser trabalhadas melhor, mas mesmo assim, eu ainda acho que eles conseguem, em questão de narrativa, conseguir ir ligando bem as duas histórias. O problema começa quando a gente vai falar um pouco das principais discussões que são apresentadas aqui. Para mim, esse é o principal problema desse filme, que é o Wicked 2. Porque o que acaba acontecendo? A primeira parte, ela prepara o terreno para discutir muitos assuntos que são muito interessantes, não só para o universo de Wicked, para o universo do Mágico de Oz, mas para o universo atual que a gente está vivendo. Assuntos como maltrato com os animais, a ideia de você tirar uma fala num regime onde que não deixa com pessoas que tenham pensamentos diferentes consigam falar o que eles querem, seja colocado na tela, a ideia da fake news, que é a ideia de como você pode, através de propagandas enganosas, destruir a imagem de uma pessoa. Você também tem o conceito do preconceito que a pessoa recebe só por ser diferente.
Todos esses elementos estão no primeiro filme. Mas o que o primeiro filme é? Ele é a metade de uma história. Então ele apresenta esses elementos para eles serem desenvolvidos na segunda parte. Eu acho que a segunda parte, por ter que contar muitas coisas e também por ser uma parte que eles têm a obrigação de juntar com o Mágico de Oz, acabou ficando um pouco deixado de lado. Essa discussão apresenta com uma cena até bem legal da Elphaba conversando com os animais na floresta sobre como eles não podem desistir de lutar. Essa cena pode ser boa, mas quando você pensa no filme como um todo, esse é o último resquício que o filme entra nesse ponto. Depois isso afeta os macacos, que são voadores, afeta até outros animais e até uma decisão da Elphaba, mas eu acho que devia estar mais presente no filme. É uma discussão muito forte, muito imponente, muito relevante e muito atual para ser trabalhada como o Wicked trabalhou aqui. De novo, por isso que eu falo que esse filme ficou abaixo do que eu esperava. Porque essa discussão, eu achei que ela estaria transbordando ao longo do filme. E ela, de certa forma, está. Ela está presente no filme como um todo. Mas eu acho que eles ficam só no superficial. A discussão do maltrato dos animais, de você não ter uma fala numa sociedade que não deixa você falar. A ideia das fake news, ela usa como um plano de fundo para a principal discussão, que é a amizade da Elphaba com a Glinda. Quando você pensa como um todo, nesse mundo como um todo, poderia ser feito de maneira muito interessante para realmente ser mais intrínseco com a história, não só para poder fazer as personagens evoluírem até o ponto que eles querem. Esse deveria ser o ponto principal do filme para mim. Essas deveriam ser as discussões. Eu queria músicas mais fortes envolvendo essas discussões para a gente poder refletir como teve no primeiro filme. Aqui, parece que se eles fossem para esse lado, não funcionaria. Inclusive, em alguns momentos, você vê que existe um choque do roteiro. No momento onde você percebe que essa ideia dos animais com a história da Glinda e da Elphaba, parece que não se conversam muito bem. Parece que tem uma cena super forte, super impactante, que até me deixou com o coração apertado quando você vê a Elphaba vendo todos aqueles animais presos, mas na sequência dos planos, você já vê que ela já volta com o namorado, você já vê que tem a parte do casamento, que é bem... Isso não é spoiler, porque tá na metade do filme ainda. Nessa parte, você vê como gera um choque. Você está falando sobre um assunto super relevante e quando você muda de cena, parece que a cena não conversa com os assuntos que estavam sendo falados lá. Então esse choque de roteiro me incomodou bastante, porque parece que as narrativas que querem ser contadas não estão no mesmo tom. Você tem um tom sombrio, pesado, forte, de assuntos muito relevantes para ser discutido. Por outro, você tem um casal que também tem um assunto forte, de uma amizade que tem um assunto forte, mas que está abaixo de uma discussão tão pesada como era antes. Parece que os dois assuntos não se conversam tão bem como poderia ser. Não estraga o filme, e como eu falei, me divertiu, que eu achei interessante a história, como foi feita, e essa reimaginação dos universos, eu sempre acho muito bom, mas essa parte me incomodou bastante, porque eu acho que é o ponto que faz o Wicked ser diferencial. O que faz ele não ser só mais uma releitura de um universo que a gente conhece são essas discussões fortes, relevantes e importantes que não são tão bem trabalhadas aqui. Então essa é a parte que eu considero ruim do filme. Como o roteiro se choca em vários momentos para não conseguir discutir esses assuntos de maneiras tão naturais. De novo, parece que as histórias se colidem de uma maneira que elas não estão conversando. Parece que são dois filmes diferentes. Parece que são dois filmes que não se conversam dentro dele mesmo. Mas como eu falei, tem a parte boa do filme. E a parte boa do filme é a parte que envolve a amizade da Elphaba com a Glinda. Porque eu falei, tem uma parte mediana que é de Oz, a parte ruim, que é a mensagem, as ideais que não são tão bem trabalhados, mas a parte da amizade é boa. E essa parte funciona muito bem. Como o filme não faz com que a Glinda, como um todo, seja uma personagem que vire a vilã da história. Porque era muito fácil cair pra ela ser a vilã da história. Não, aqui eles conseguem trabalhar a amizade delas de uma maneira interessante. A música delas no final, quando elas cantam junto, a música que envolve também o romance da Elphaba, ou a música que ela canta para ter a virada como vilã, são músicas muito bem feitas e muito bem cantadas, porque a Cynthia Erivo é maravilhosa, inclusive eu vou destacar as duas atrizes mais pra frente, mas elas mandam muito bem na parte vocal, e elas mandam muito bem como você sente a amizade delas em tela, porque as duas vão muito bem, porque o diretor consegue construir muito bem o cenário para poder preparar para aquele momento.
E aí, isso é o ponto bom. É como a amizade delas flui bem em tela. É como deixa essa aventura, por mais problemática que ela seja, funcionando bem. Deixa com que, inclusive, a parte final do filme seja a que eu mais goste. É como se o filme começasse bem, toda a sua metade fosse uma bagunça em vários pontos e o final encerrasse muito bem. A amizade delas é boa e ajuda muito a química das atrizes. A Cynthia Erivo e a Ariana Grande têm muita química. A Ariana Grande está muito bem, mas o destaque do filme tem que ser a Cynthia Erivo. O poder de voz dessa mulher, a atuação que ela entrega aqui e a forma como ela faz a Elphaba, essa personagem que você facilmente se identifica, gosta e torce e sofre com suas consequências ao longo do filme, fiquem gigantescas. É uma atriz ótima, que eu achei incrível e que espero ver ela em outras produções, além do musical, para ver sua capacidade de atuação é tão boa em outras áreas. Realmente eu fiquei impressionado com ela. No primeiro filme, ela se destaca mais uma vez aqui. Tanto que a Ariana Grande, que está muito bem, acaba, quando está perto da Cynthia Erivo, ficando um pouco abaixo, mesmo ela sendo uma também atriz que me surpreendeu nesses dois longas, porque eu já tinha visto a Ariana Grande em outras produções menores, de séries, de TV, alguns filmes que ela participa de forma menor, e ela não teve capacidade de mostrar toda a sua atuação, como aqui ela tem espaço para fazer. As músicas eu achei inferior do primeiro, apesar de ter músicas que eu achei boas e boas cenas musicais, tanto a parte de dança, clipe, cenário, eu acho um pouco inferior ao primeiro, mas são músicas boas que entretêm e, mais do que isso, fazem a história andar de maneira interessante. Um outro fator que me incomoda um pouco nesse filme seria um pouco dos personagens secundários. Existem algumas atitudes envolvendo a Nessa, envolvendo o Boq, envolvendo alguns outros personagens que eles têm algumas atitudes que, para quem está vivendo dentro daquele universo e sabe pelo que a Elphaba passou, algumas escolhas não me agradam tanto envolvendo os personagens. E, de novo, por que não me agrada? Porque parece que o roteiro está querendo te forçar algumas situações, porque parece que não tem tempo para desenvolver tudo aquilo. O Boq e a Nessa são exatamente isso. São dois personagens que parece que eles têm que chegar do ponto A ao ponto B. Mas ao ponto B que eles têm que chegar, eles têm que ter uma transformação muito grande que não vai ter tempo de ser mostrado em tela. Então você força algumas atitudes, você força alguns sentimentos que não funcionam tão bem para mim. E não que os atores estão mal. Inclusive, destaque também para alguns momentos do CGI desses personagens, tanto do Leão, do Homem de Lata e também principalmente do Homem, o Feno, né, o Espantalho, que são muito bem feitos. Tem algumas sequências de CGI que não funcionam tão bem, por exemplo. Tem uma sequência que a Elphaba está fugindo dos macacos e você vê que é um CGI que até tá bom, mas quando corta pra cena seguinte, pra dentro da floresta, e você vê que sai do CGI e vira um cenário real, gera uma certa estranheza que até me tirou um pouco do filme. Mas de modo geral, eu gosto como o filme consegue trabalhar a amizade das duas, mesmo que os personagens à sua volta tenham algumas atitudes que me incomodam. Eu entendo, e é até estranho falar isso para um filme de 2 horas e 20, que parece que tinha muita coisa pra contar, mas que eles não conseguiram contar bem o suficiente como poderia ser. É um filme que ele tem alma, ele tem boas ideias, mas que eu acho que pela apresentação, pelo potencial, ele poderia ser melhor do que ele foi. É um filme que eu achei bom, mas não achei ótimo. Wicked Part 2 ou Wicked for Good é um filme que me deixou uma sensação muito estranha quando eu saí do cinema. E por que eu falo isso? Porque é um filme que ele conseguiu me divertir como musical. As atrizes funcionam muito bem e conseguem carregar o filme. Mas quando eu penso no filme como um todo, eu acho que ele começa muito bem e termina bem. Mas essa metade, pra mim, a metade do filme é onde é o problema. Onde os personagens não me agradam muito, onde as músicas são boas, mas não são tão marcantes como o do primeiro, e principalmente, as principais discussões não são tão bem trabalhadas como eu acho que poderia ser. É um bom musical que eu acho que pra quem já conhece a história, com certeza vai gostar. Pra mim, é um filme bom, mas não é excelente. E por isso que eu fecho o Wicked for Good com uma nota 6,5 de 10. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Wicked for Good? O que você acha dos dois filmes como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.